Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula do nosso programa de estudos domiciliares da nossa escola Governador Valdemar Alcântara, aula de matemática para a turma de nono ano, nossa aula de número 19. Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos dar início. Bom, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje é sobre equações biquadradas. Está na página 109 e página 110 do nosso livro didático, ok? Vamos dar início aqui. Para baixo. Ok. Equações biquadradas. Então, denomina-se equações biquadradas na incógnita x. Toda a equação da forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais ser igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a é diferente de zero, pessoal. Ou seja, é toda a equação desse tipo aqui, ó. Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o nosso a tem que ser diferente de zero. Exemplos aqui de equações biquadradas. Eu tenho x elevado a 4 menos 10x elevado ao quadrado mais 9 igual a zero. X elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. 9x à quarta menos 6x ao quadrado igual a zero. Outro exemplo aqui a gente tem x elevado a 4 mais 20x ao quadrado menos 3 igual a zero. E eu tenho esse exemplo aqui também, ó, 16x à quarta menos 2x é igual a zero. Lembrando que o a não pode ser igual a zero. O a tem que ser diferente de zero. Mas o b e o c, eles podem ser igual a zero. Ou seja, existem também equações biquadradas incompletas. A gente tem esse exemplo aqui, ó, de uma equação biquadrada incompleta em C. Eu tenho 9x à quarta menos 6x ao quadrado e o seu termo independente aqui é zero. Então, eu tenho uma equação biquadrada aqui incompleta em C. Esse exemplo aqui, eu tenho uma equação biquadrada incompleta em B. Ó. Ela é incompleta em B. Então, eu tenho 16x à quarta menos 2 igual a zero. Eu não tenho B. Ok? Podemos notar que as equações biquadradas são equações incompletas de quarto grau, desprovidas dos termos em que a incógnita ou variável, no caso x, teria expoente ímpar, ou seja, não pode ter x elevado a um expoente ímpar aqui não, pessoal. Ó, x elevado a quarto, x elevado ao quadrado. Nenhum dos nossos exemplos aqui, a gente tem o x elevado ao expoente ímpar, somente ao expoente par, tá bom? A resolução das equações biquadradas envolve um artifício. A gente vai explicar para vocês esse artifício aqui do que o livro está se referindo, conforme veremos os exemplos a seguir. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. Resolva a equação x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, considerando o universo conjunto dos números reais. Vamos inicialmente indicar x ao quadrado igual a p. Tá bom? Isso aqui é muito importante, isso aqui é que vai fazer a diferença. Isso aqui é o artifício em que o livro citou no slide anterior. Então, x elevado ao quadrado igual a p, usando a incógnita auxiliar p. Tá bom? Então, vamos lá. Substituindo x ao quadrado por p na equação dada, temos que x elevado a 4 menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. A primeira coisa que vocês sempre irão fazer na equação biquadrada é fatorar esse expoente aqui, pessoal. Esse expoente x elevado a 4, você vai colocar x elevado a 2 elevado a 2, ou seja, uma potência de uma potência. Ó. Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. A gente vai retornar justamente para cá. Ó. Então, você vai fatorar, vai colocar x elevado ao quadrado, menos, aí você repete o restante da nossa equação. Beleza? Então, repete o restante. Ó. Menos 5x ao quadrado mais 4 é igual a zero. Tá certo? E onde tem esse x ao quadrado aqui na equação, você vai colocar o quê? A questão está pedindo para você substituir por p. Então, aqui, esse x ao quadrado aqui, que está dentro do parênteses, eu vou colocar ali para p. Então, p vai ficar elevado a esse quadrado aqui de fora. Ó. Então, p ao quadrado
menos 5x ao quadrado, no lugar desse x ao quadrado aqui, eu vou colocar p. Então, ficou menos 5x, menos 5p, mais 4 igual a zero. Então, eu tenho p ao quadrado, menos 5p, mais 4 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau na incógnita p, ou na variável, na letra p aqui, pessoal. Ó. Então, nessa equação, a gente pode encontrar as raízes da variável p, tá bom? Então, a gente vai encontrar as raízes dessa variável p e depois a gente vai encontrar as raízes da variável x, que é justamente a equação biquadrada que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Vamos proceder primeiro a essa equação aqui, ó, que a gente transformou numa equação do segundo grau na variável p. Então, nessas condições, a gente tem que A, B e C. Eu tenho 1p ao quadrado, então A vale 1. Eu tenho menos 5p, o b vale menos 5, e o c vai ser o termo independente de p, tá certo, pessoal? O c é igual a 4. Então, a gente vai proceder da mesma forma que a gente aprendeu a resolução da equação do segundo grau. Primeiro o delta e depois o Bhaskara, tá bom? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, então delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado, porque o b vale menos 5, então menos 5 ao quadrado, negativo dentro de parênteses. Esse menos 4 aqui é da fórmula, menos 4 da fórmula, vezes o a que vale 1, vezes o c que vale 4. Então, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Então, 25 aqui, ó, positivo. Menos 4 vezes 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, ficou 25 menos 16, que é igual a 9. Encontrei que o delta é igual a 9. Então, a minha fórmula resolutiva, olha só que interessante, a fórmula de Bhaskara na variável p aqui, ó, na incógnita ou variável p. Então, eu tenho que p é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos encontrar o p, tá certo? Então, aqui, esse menos é o menos da fórmula, o b vale menos 5, então fica menos menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta que eu encontrei, que é 9, sobre 2 vezes 1, porque o a vale 1, tá bom? Então, menos com menos mais, então fica 5 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 9 eu sei que é 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou encontrar o P' e o P duas linhas. O P' é 5 mais 3 dividido por 2, e o P duas linhas é 5 menos 3 dividido por 2. Então, o P' é 5 mais 3, que é 8. 8 dividido por 2, 4. Então, P' é 4. P duas linhas, 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Eu encontrei as raízes aqui, ó, da variável da incógnita p, dessa equação do segundo grau aqui, ó, na incógnita p. Mas a questão está pedindo para a gente resolver essa equação aqui biquadrada na variável x, ou na incógnita x. Então, como é que a gente vai proceder agora? As raízes 4 e 1 são valores reais da incógnita p, como eu falei. Mas como a gente fez, ó, como fizemos x ao quadrado igual a p, a questão pediu aqui, ó, substituindo x ao quadrado por p na equação dada, precisamos agora obter os valores de x, que serão as raízes da equação biquadrada. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Para x igual a 4, uma das raízes de, para p igual a 4, uma das raízes de p não é 4? Então vamos começar por ela, pela primeira raiz, ó, pelo p'. P igual a 4, temos que x ao quadrado aqui, ó. X ao quadrado não é igual a P? Então, x ao quadrado é igual a 4, que é a primeira raiz. Então, x ao quadrado é igual a 4. Esse x vai elevado ao quadrado vai passar em forma de raiz quadrada, tá certo? Mas não esquece de colocar o mais ou menos. Então, a operação inversa aqui da potenciação é a radiciação, tá bom? E como são duas raízes aqui, que está elevado ao quadrado, eu vou colocar o mais ou menos. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, ok? Raiz quadrada de 4 é 2, então x é igual a mais ou menos 2. Encontrei duas raízes aqui, ó, menos 2 e mais 2 aqui para a nossa equação biquadrada. Vamos encontrar mais raízes. Agora, para p igual a 1, porque a segunda raiz, ou seja, o p duas linhas, vale 1. A segunda raiz de p duas linhas, vale 1. Então, p igual a 1, para p igual a 1, temos que x ao quadrado é igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Eu sei que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. Então, o nosso conjunto solução, pessoal, vai ser menos 2, mais 2, menos 1 e
1. Ou seja, é a equação biquadrada que eu tenho conjunto solução, 4 raízes no conjunto dos números reais. Eu posso ter até 4 raízes, que é como a gente encontrou aqui. Beleza? Vamos colocar mais um exemplo para ficar bem claro do exercício resolvido da página 109 aqui para vocês. Ó. Questão de número 1, o item A. Determine no conjunto dos números reais, tá certo? Então, na primeira questão, a gente vai ter que determinar no conjunto dos números reais o conjunto solução de cada uma das seguintes equações biquadradas, tá certo? Então, eu vou fazer o item A aqui para vocês, para explicar como é que faz, mais uma vez, tá bom? E vocês vão fazer o restante dos itens que a gente vai colocar para vocês na lista de exercícios, beleza? Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, item A, x à quarta menos 8x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é substituir o x ao quadrado por p, como eu expliquei no exemplo passado. Então, vamos lá. Então, você vai fatorar aqui, ó, x elevado a 2 elevado a 2, que é a mesma coisa de x elevado a 4, porque 2 vezes 2 é 4, ó, tem uma propriedade de potência de uma potência, tá bom? Então, é a mesma coisa de x elevado a 4. Aí eu vou repetir o restante da minha equação. Menos 8x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Aí, onde tem esse x ao quadrado, eu vou substituir por p, ok? Então, x ao quadrado aqui, que eu coloquei em azul, ó, estou substituindo por p. Esse quadrado aqui é esse aqui, ó. Esse quadrado aqui é esse que está elevado ao quadrado. Então, fica o p elevado ao quadrado menos 8, aqui não é menos 8x ao quadrado? Então, onde tem x ao quadrado, eu vou colocar p. Menos 9 igual a zero. Então, eu encontrei uma equação do segundo grau na variável, na incógnita p. Vamos resolver a equação como a gente sabe resolver. Eu tenho 1p ao quadrado, então A vale 1. Eu tenho menos 8p, então o b é menos 8. E o termo independente de p aqui é o c, que vale menos 9. Então, encontrei os coeficientes na minha equação de segundo grau, vamos encontrar o delta. Lembrando que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 8 ao quadrado, negativo ao b, ó, menos 8 ao quadrado, coloco dentro do parênteses. Esse menos 4 aqui é o da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 9, negativo dentro do parênteses também. Então, delta é igual a menos 8 ao quadrado, é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Esse menos do menos 4 aqui, esse menos do menos 9, é menos com menos mais. Está multiplicando aqui, então eu coloco mais direto. Então, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. 64 mais 36 é igual a 100, encontrei o nosso delta. Agora vamos fazer continha. Eu tenho que... Tá aqui para cá. Ok. Eu tenho que o P, ó, fórmulazinha de Bhaskara, a nossa fórmula resolutiva na variável P é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Substituindo, eu tenho que P é igual ao menos da fórmula, o B que vale menos 8, negativo, coloco dentro do parênteses para separar os sinais, mais ou menos raiz de delta, que é 100, então raiz de 100, sobre 2 vezes 1. Tá bom? Então, o P é igual a menos com menos, que é mais, vai ficar 8 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é 10, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Eu tenho que o P' é igual a 8 mais 10 dividido por 2, e o P duas linhas é 8 menos 10 dividido por 2, aqui, ó, mais ou menos, então P' mais, e o P duas linhas menos, ok? Vou resolver primeiro o P' aqui, ó. 8 mais 10 é 18, 18 dividido por 2 é igual a 9. P duas linhas, 8 menos 10 é menos 2, porque eu subtraio e conservo o sinal do maior valor absoluto aqui, ó. Então, 8 menos 10, menos 2, dividido por 2 é menos 1. Então, eu encontrei que o P' é 9 e o P duas linhas menos 1. Eu encontrei as raízes dessa equação aqui, lembrando, dessa equação aqui na variável P. Eu quero encontrar as raízes dessa equação biquadrada aqui, ó, tá bom? Então, a gente vai ter que substituir as raízes que a gente encontrou de P. Ó. Então, para P igual a 9, temos que x ao quadrado é igual a 9. Então, lembrando que está elevado ao quadrado passa em forma de raiz quadrada e não esquece de colocar o mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Encontrei duas raízes aqui
da nossa equação biquadrada, que é menos 3 e mais 3. E agora, para p igual a menos 1, que é a segunda raiz de p aqui, ó, para p igual a menos 1, temos que x ao quadrado é igual a menos 1. Está elevado ao quadrado aqui, passa em forma de raiz quadrada e coloco mais ou menos. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Por definição, raiz quadrada de qualquer número negativo não existe, pessoal. Não existe raiz quadrada de número negativo nesse conjunto aqui que a questão quer, ó, no conjunto dos números reais. Então, no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Vai existir quando vocês estiverem lá no ensino médio, trabalhando um conjunto chamado conjunto dos números complexos, mas vocês vão estudar mais uns 3 anos aí até chegar lá, tá bom? Mas nesse conjunto aqui dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Você coloca não existe. Então, logo, o conjunto solução, né? Então, o conjunto solução dessa equação biquadrada aqui é menos 3 e mais 3. Eu tenho essa equação biquadrada, apenas duas soluções para ela, apenas duas raízes, tá bom? Tenho duas raízes como solução para essa equação de segundo grau, porque essa raiz aqui, ó, do p menos 1 não existe no conjunto dos números reais. Então, eu vou ter para essa, mais uma vez, ó, para essa equação biquadrada, eu vou ter duas raízes apenas. Ok, pessoal? Beleza? Entendido, então, chegou a vez de vocês exercitarem. Vou colocar uma lista de exercícios no grupo do WhatsApp para vocês exercitarem, tá bom? Desejar para vocês bons estudos e não posso esquecer da surpresa que é que na próxima aula a gente vai ter uma avaliação online, uma avaliação do segundo bimestre de matemática, a nossa avaliação online, tá bom? Então estudem, eu vou colocar mais sobre esse assunto, avaliação no grupo de WhatsApp, tá bom? Desejar para vocês bons estudos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.